Vamos falar do livro do ano? Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Ai, gente, o que falar desse livro? Eu vou fazer esse estilo de vídeo igual eu fiz sobre a trilogia do Povo do Ar. A primeira parte vai ser uma resenha sem spoiler e a segunda parte vai ser eu surtando, porque assim, quando eu gosto muito de um livro, eu preciso surtar. E esse livro aqui... Antes de começar, você já sabe, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like, já comenta, já compartilha, já faz tudo que você tem que fazer, porque assim... Eu tô muito animada pra falar sobre esse livro, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Então, se você quiser comprar ele ou qualquer outro livro, usa o link aqui da Amazon, viu? Porque se você é fã de Cassandra e não tem esse livro, você precisa tê-lo. Ok? Vou fazer uma breve sinopse, só porque tem que fazer, né? Corrente de Ouro se passa em 1903, 25 anos depois dos acontecimentos das Festas Infernais. E os protagonistas, que estão distribuídos por aqui, eles são os filhos dos protagonistas de As Peças Infernais. O livro também se passa em Londres, só que Londres tá diferente. Não tá tendo demônio nenhum. Isso fez com que os nossos personagens se tornassem caçadores de sombras, não vou dizer desleixados, mas não acostumados a lutar. Eles treinam sim, eles sempre treinam, mas só um com o outro, nunca com demônios. Então eles não têm costume de levar arma pra todo lugar, eles não têm costume de estar sempre com uniforme. Então eles estão meio desacostumados com isso tudo. Eles cresceram sem guerra, basicamente, sem a guerra comum que existe entre os caçadores de sombras e os demônios. Isso é um problema, porque é claro que quando o livro começa, surgem alguns demônios. Mas esses demônios são diferentes, eles conseguem sair à luz do dia e o veneno deles não consegue ser curado pelas marcas. Então a galera fica desesperada, tipo, o que tá acontecendo? Quem são esses demônios? Quem chamou esses demônios aqui? E isso acontece justo quando a nossa protagonista, Cordelia Carstairs, chega a Londres com a família dela. Eles são da Pérsia, mas eles sempre mudam muito por causa da doença do pai, então eles nunca tiveram uma casa só deles. Eles estão indo morar em Londres agora porque eles precisam de contatos para fazer o pai deles sair da prisão em Idris, que ele foi colocado injustamente. Também para Cordelia ficar mais perto da Lucy, que é a sua futura para-batalha. Então elas precisam treinar juntas e conviver mais se elas quiserem se tornar para a batalha. A Lucy é irmã do James, que é o crush da Cordelia desde que eles eram muito criancinhas. Só que o James não gosta da Cordelia. O James gosta da Grace Blackthorne, que morava perto deles em Idris. Quando eles passavam as férias lá, os dois sempre ficavam perto um do outro, desde crianças, e até hoje eles se gostam. A Grace Blackthorne é uma filha adotiva da Tatiana Blackthorne. A Tatiana, ela odeia os Herondales, os Lightwood e os Carstairs porque eles mataram o pai dela. Só que o pai dela se tornou um verme porque ele pegou varíola demoníaca depois de ter relações sexuais com um demônio. Então, não entendo por que ela fica brava? Não entendo. Mas enfim, os nossos protagonistas têm que descobrir esse mistério do que está acontecendo com Londres e como eles vão parar esses demônios se eles quiserem salvar várias pessoas que já foram contaminadas por esse veneno letal. E esse é o plot da história. Primeiramente, se você nunca leu Cassandra Clare e está se perguntando, Bia, eu posso começar com esse livro? Eu diria sim, mas porque todo o primeiro livro da Cassandra Clare, de uma série dela, tem como você ler sem ter lido os outros. Só que não aconselho, nem um pouco. Primeiramente, porque tem vários spoilers de As Festas Infernais, tudo que se desenrola aqui tá aqui depois. E porque o melhor livro pra começar, eu acho que é Cidade dos Ossos, porque é o primeiro livro que a Cassandra escreveu, então é o livro que ela mais explica sobre esse mundo, então você não fica tão perdido. Você começa a entender o mundo por Cidade dos Ossos. Então, lê os outros antes, pelo menos As Peças Infernais, antes de ler esse aqui. Vamos para as minhas concepções sobre o livro. Eu gostei muito que esse livro, logo no início, já tem coisa acontecendo, não necessariamente ação, mas já tem coisa acontecendo, então ele não é parado, não tem aquele início longo que você fica... Em nenhum momento desse livro eu fiquei pensando, nossa, por que isso tá acontecendo? Por que ela tá enrolando nessa cena? Essa cena não precisava estar aqui. Em nenhuma parte desse livro eu pensei isso, e olha que ele tem 575 páginas. A escrita da Cassandra, ela vem melhorando muito ao longo das várias séries dela. Muito, e isso é muito claro. Ela fica cada vez mais confortável no mundo que ela criou e ela cria mais coisa, explica mais coisa que ela não tinha explicado antes, mas é tudo por motivo. Tipo, tem coisa que ela explica nesse que ela não explicou nos outros porque ela queria explicar nesse. É porque tudo tá na cabeça dela já perfeitamente delineado. Por exemplo, assim como em Artifícios das Trevas, a gente aprendeu muito sobre o reino das fadas, sobre as fadas em geral, nesse aqui a gente começa a aprender muito mais sobre os demônios, que é muito interessante, porque são coisas que a gente não sabia antes sobre os demônios maiores,
sobre príncipes do inferno. Eu tava com muito medo da história desse livro, porque, convenhamos, a Cassandra já escreveu 18 livros de um mesmo universo. É muito fácil você cair na rotina, sabe, no básico, e escrever a mesma história com personagens diferentes. Por mais que a Cassandra tenha uma fórmula de protagonistas jovens, resolvendo um mistério, de um vilão desconhecido e com um romance no meio, só que ela consegue fazer todas serem muito diferentes ao mesmo tempo. O final desse livro é plot twist atrás de plot twist atrás de plot twist. Você não consegue parar de ler esse livro, você fica muito indignado com o que tá acontecendo. Esse livro me destruiu emocionalmente. Eu chorava no final de tanta angústia e ódio e tristeza. Ai, meu Deus. Agora a coisa que eu mais gostei nessa belezura foi que a Cassandra é um pequeno anjo nas nossas vidas, não é mesmo? E como o mundo está evoluindo, Cassandra Clare está tentando evoluir com o mundo e trazendo mais representatividade para os livros dela. Representatividade, tanto étnica, porque a nossa protagonista e a família dela é da Pérsia. E não é só uma coisa jogada, sabe? Não é só falando, ela tem a pele escura. Não é só isso, não é só pra, preencher uma cota. A cultura da Cordélia, ela entra no livro e é muito importante para ela manter essa cultura e falar sobre a cultura, falar sobre os livros, sobre a comida. E também temos representatividade sexual, pois temos muitos personagens LGBT. E o que mais me chocou é porque esse livro passa em 1900. E eu gostei que tem vários personagens e cada um deles está num nível de aceitação. Tem uma personagem que é a Anna Lightwood, que isso não é spoiler, porque a primeira aparição dela já mostra, tipo assim, olá, eu gosto de mulheres. E ela se veste com roupas de homem, que na época era um absurdo, e ela fala mesmo e não liga pra isso, enquanto tem outros personagens que não aceitam o que são, nem de jeito nenhum ainda. Tem uns que aceitam, mas não contam pra ninguém porque tem medo. Então a gente tem uma gama, assim, muito, muito grande de representatividade. E assim... ai, meu Deus! Fala um pouco sobre os personagens do livro. Tem alguns personagens que eu me conectei de cara, que é a Anna Lightwood e o Matthew Fairchild. Mas eu sei que foi por causa dos contos deles no livro Fantasmas do Mercado das Sombras, que eu já conhecia eles antes, já sabia um pouco da história passada deles, então foi muito fácil me conectar com eles. Os outros, eu não vou falar que demorou mais do que o planejado. Eu me conectar com o James, com a Lucy, com a Cordelia e com o resto. E isso eu acho muito que se deve ao fato de que eu era muito, muito, muito apegada aos pais deles, das Fases Infernais. Todos os personagens das Fases Infernais eu sou completamente apaixonada. Então, eu ficava mais feliz quando eles apareciam do que quando os nossos personagens desse livro apareciam. Mas isso foi mudando ao longo do livro, porque cada um deles foi me pegando de um jeito diferente. Cada hora um deles mostrava um lado deles que eu desconhecia e que eu fui ficando, meu Deus, anjo. E isso é por causa da escrita da Cassandra Clare, porque ela tem uma escrita que faz você se apegar muito fácil aos personagens dela. O primeiro que eu me apeguei sem ser a Anna e o Matthew foi a Lucy. Primeiramente porque ela é a cópia da mãe dela, que é a Tessa, e eu amo a Tessa de paixão. Só que a Lucy, ao mesmo tempo que ela é muito parecida com a mãe dela, ela é a própria pessoa dela. E isso é uma coisa que a Cassandra Clare fez muito bem. Os filhos têm muito da personalidade dos pais, mas ao mesmo tempo eles são a própria pessoa dele. E isso é muito difícil porque a Cassandra Clare tem personagem pra caraca. Então ela criar personagens diferentes, ao mesmo tempo que tem uma linha genealógica que tem que ser levada em conta. Então assim, meu Deus, ela faz isso muito bem. Mesmo ela tendo muito personagem, todos eles são importantes pra história. Nenhum deles tá lá pra nada, sabe? Só pra encher linguiça, pra falar, aquele é fulano. Não, todos eles estão lá pra fazer alguma coisa. Todos eles são importantíssimos pra história. E eu bato muita palma pra Cassandra Clare por conseguir fazer isso. Eu juro, gente, eu juro que quando eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu fiquei tentando achar uma coisa que eu não gostei nesse livro, mas eu não achei. Eu juro, eu não achei. Se eu pensar fundo, eu posso reclamar um pouco da fórmula da Cassandra, que é a dos personagens adolescentes salvarem o mundo sem contar pros pais. Por que você não pede ajuda dos adultos? Eles sabem mais que você, eles lutam melhor que você, sabe? Ainda mais que seus pais são os personagens que já passaram por isso e eles são pessoas boas e legais, então, tipo, só conta pra eles pra ajudar. No fim, esse livro me fez sentir tanta coisa, eu senti tanta empatia com os personagens. Eu amei, eu odiei, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu senti tudo. E o final, como eu disse, me destruiu, fiquei surtada. E agora você que não quer saber spoiler, um tchau, um beijo, pule pro minuto que vai estar aqui pra terminar o vídeo e vamos pros surtos. Por onde eu começo? Ok, vamos falar da Cordelia, né? Que mulher é Cordelia Castors? Eu tava achando ela uma protagonista super ok no início, sabe? Ela não tava me pegando assim de jeito. Eu falei, ela é legal, ela não faz burrada, nem nada, ela só tá lá. Que bom, pelo menos isso, ela não faz burrada, isso me faz justa dela e tal. Aí vem ela,
na página 197, a Ana pergunta pra ela: eles precisam de uma musa, alguém que os inspire, alguém pra conhecer seus segredos. Você gostaria de ser a musa deles? Ao qual Cordelia responde: não, eu gostaria de ser uma heroína. Aí, foi nessa página 197 que eu falei: ok, você é você. Foi tão incrível essa cena, gente. Nossa senhora, foi só uma fala, mas eu fiquei assim... ai. Mostrou muito como a Cordelia é independente, como ela quer fazer a marca do mundo independente de qualquer pessoa. Aí depois, ela vai lá na festa e descobre que aquela sereia quer envenenar a Hipáxia e o Malcolm. Só de olhar pra ela, assim, eu fiquei assim, como é que você sabia? Meu Deus! Ela fica se tornando mais incrível ao longo do livro, ela só vai fazendo mais coisa incrível. Tipo quando ela começa a dançar no clube. Querida, eu fiquei olhando aquela cena e fiquei assim, gente, o que tu tá fazendo? Tu tá dançando mesmo? Tu dança bem? A cena que a Cordelia fala pro James: isso que a Grace te pediu não é amor, isso é um teste, e amor não tem que ser testado. Então vou falar da Grace, né? Estão preparados pra falar da Grace? Eu não. Primeiro vamos falar dessa cena, né, que ela pediu pro James casar com ela e virar mundano e abandonar tudo que ele conhece só por causa dela, e ficar putinha quando ele fala não. Eu só não fiquei com muito ódio nessa hora, porque eu sabia que ele ia falar não, e quando ele falou não, eu falei, ai, graças a Deus, ela vai embora e não vai voltar nunca mais, ele vai ficar livre pra Cordelia. Mas aí, o que me deixou puta foi depois quando ela falou que o Charles aceitou casar com ela, sendo que ela não pediu pro Charles virar mundano. Não pediu, ela só pediu isso pro James. Então eu fiquei muito puta que ela ficou comparando. Ele aceitou casar comigo, você não, sendo que ela não pediu a mesma coisa. Nossa senhora, minha cabeça tá até doendo. Eu não sei o que a Grace é. Eu não sei se ela é só uma menina indefesa que é um fantoche da Tatiana. Eu não sei se ela ajuda a Tatiana, se ela sabe de todas as coisas. Mas eu sei que ela é muito nojenta e ela faz merda do mesmo jeito. Então, que morra. Gente, aquele bracelete me fez passar mal. Primeiro, eu não sei se é só o bracelete que é enfeitiçado ou se a própria Grace é enfeitiçada. Por quê? Quando ela fala pro Matthew beijar ela e ele obedece, ele não tá usando o bracelete. Então, a própria Grace tem que ter algum tipo de feitiço. Assim como o Charles deve estar um pouco enfeitiçado por ela também, porque ela tá passando muito tempo com ele. Então não faz sentido ser só o bracelete. Ela tem que ter alguma coisa nela, tem um pó de pili-pim-pim nela. Porque, caracoles, o Matthew não contou pro James o que aconteceu entre ele e a Grace, sendo que ele é o parabatai do James. Ele literalmente sente o que você sente, ele sabe quando está falando a verdade. Ele não ia duvidar de você, Matthew. Uma coisa que eu fiquei me perguntando durante, tipo, as primeiras 300 páginas do livro é por que eu não tava sentindo o que eu senti por todos os redondeios pelo James. Eu não sabia por que eu não tava me apaixonando por ele de cara, sendo que aconteceu isso comigo com todos os redondeios. Aí depois que eu fui perceber que a culpa desse bracelete desgraçado, ele não conseguia ser ele mesmo. E quando ele tava sem o bracelete, ele se descobrindo, tipo, quem ele é de verdade e o que ele sente, ele percebendo que tudo que ele sente pela cor dele, mesmo sem notar que ele sentia isso sempre. Então, quando a Grace colocou aquele bracelete de novo nele, eu fiquei tão puta. Eu fiquei muito brava. Se você me acompanha no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, me segue no Instagram que tá aqui embaixo. Eu postei um stories, eu tava assim, eu não conseguia falar, eu tava em choque quando isso aconteceu. Eu não li mais o livro, eu fechei o livro e não li mais ele naquele dia, eu só fui terminar o livro no dia seguinte, porque eu fiquei com tanto ódio disso ter acontecido, mas tanto ódio, que a Cordelia voltava indo, ela tava lá pra ler pra ele. Tadinha da minha bebezinha. Eu preciso falar sobre o meu bebezinho desse livro, que é a Lucy. A Lucy é muito subestimada. Eu acho que a Lucy é a típica lufana. Aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, tá lá toda hora que você precisar. Mas, como ela não é a melhor em nada, ela não se destaca em nada, ela é esquecida. Ela é perfeita, ela é incrível, ela não tem um defeito. A Lucy tem essa piada da Lucy, né, dela ser a irmã mais nova e ser esquecida até no livro. Tudo que o James fala ou alguém fala do Henry, ela fala, ah, eu também. Tipo aqui, quando o Magno chega. Ai, gente, quando o Magno chegou. Fiquei tão feliz, eu tava sentindo tanta falta dele. Agora está brincando com uma Pixies. Vejo que decidiu seguir a extensa tradição dos Rivendell na tomada de péssimas decisões, James. E a Lucy fala, eu também, determinada a não ser excluída. Tadinho do meu amorzinho. E tipo, ela controla os mortos? O quê? Eu não esperava isso, de jeito nenhum. E eu achei esse poder muito maneiro. Eu achei até mais legal do que o poder do James de virar sombra. Falando em fantasma, né, os mortos...
que é ela com Jesse, gente? Já não basta a Julian Defense fazer shippar uma humana com um fantasma. E vem a Cassandra Clare e faz a mesma coisa. Eu não tenho emocional pra isso. Vamos ressuscitar esse cara. Como? Não sei. Não sei se ela vai usar necromancia igual foi em Artifício das Trevas. Não gostaria que repetisse. Acho que tem que ser alguma outra coisa. Sei lá, o anjo Raziel falar. Bom, outra coisa que não quero que seja igual é o Matthew gostar da Cordelia. O que foi aquilo? Do nada. O garoto fala, eu acho que eu gosto da Cordelia. Fico com o ciúme do James. Que isso? Caçador tá repetindo o plot, não quero dois para bater gostando da minha menina, não. Eu, hein? O Matthew, ele tem muito problema, né? Ele tem o negócio do alcoolismo dele, que ele precisa tratar daquilo urgentemente. Não tá bom, tá pesado. Então eu acho que sim, ele não pode gostar de ninguém, nem se relacionar com ninguém enquanto ele não resolver esses problemas internos que ele tem. O poder do James de entrar para as sombras. Achei meio blé, achei meio pombo, não gostei muito, achei chato. Mas serviu, né? Serviu pra trama, era o que precisava. Então, esse mundo das sombras, quando ele entrou lá no reino, eu gostei muito dessa cena. A Cordelia chegando lá e rasgando o Belial ao meio com a Cortana. Ah, meu Deus, eu passei até mal. Eu não lembro o que o James fez nessa cena, eu vou ser sincera com vocês. Eu só lembro da Cordelia. Eu lembro deles caindo do céu e o James ficando lá, mortinho quase. E o Jesse dando o último suspiro pra ele. Ai, eu nem sei por que ele deu, sabe? Ele só tem alguma conexão com a Lucy, que é mais do que ela conseguir ver ele. Eles, sei lá, eles se gostam. Não faz sentido, eles nem se conhecem direito. Mas ele sente alguma empatia muito grande pela Lucy. Eu achei muito lindo isso que ele fez, cara. Muito lindo. Tá, vamos lá pro final. Pra aquela reunião com você. Que é quando a louca da Tatiana começa a acusar o James de um monte de coisa, algumas verdadeiras. Sim, mas de um monte de coisa. Ele tá combinado com o demônio, com ele quer acabar com o caçador de sombras, sabe que ela quer fazer isso? E ela puta pra caraca. Eu falei, gente, o que essa mulher tá fazendo, pelo amor de Deus? Aí vem a Cordelia, tirando a culpa do James, se arruinando diante da sociedade por ele. E ele tava enfeitiçado quando pediu ela em casamento só pra ajudar ela a não ficar arruinada. E ela falando, você não me ama, e ele, não. Não, mas sim, eu fiquei muito destruída, porque eu senti muito a dor da Cordelia se casando com um homem que ela ama, só que não ama ela, que ela acha que não ama ela, que tá enfeitiçado e que só que... Ai, eu chorei muito nessa hora. Que inferno esse livro! Tô devastada e faltam 20 páginas pra acabar. Nesse final, eu fiquei assim, por que não tiraram o bracelete dele? É normal um cara se casar com o bracelete de outra mulher? Eu entendi porque ninguém descobriu sobre o bracelete nesse livro. Eu entendi. Claro, senão, né, ia ser muito rápido. Mas no próximo livro tem que ser muito rápido. E eu acho que vai ser o Matthew por causa do beijo que ele teve com a Grace, sabe? Ele vai pensar de alguma forma, porque não é possível que ele seja burro e não perceba que ele beijou a Grace porque ela mandou. Sabe? O James é um idiota. Tudo bem que ele tá enfeitiçado, tudo bem. Mas, que quando eu penso num futuro casado com Cordelia, parece bom. Porque você gosta dela, querido. Você gosta, só que você não sabe porque você tá enfeitiçado por causa de uma desgraçada. Nossa, eu nem falei do Thomas, do Charles e do Alastair, mas basicamente, o Charles é insuportável. O Thomas é um fofo, merece o mundo. E o Alastair conseguiu a minha empatia no final. Eu fiquei muito triste do Thomas e do Matthew brigando com ele, porque, tipo, claro que o que ele fez não tem desculpa alguma, mas eu senti muita empatia por ele. Terminando, Anne Lightwood é a minha personagem preferida, não tem como. E eu quero muito mais dela no próximo livro, porque se não tiver, vai ser uma personagem mal usada, tá? O choro e o surto, que é toda hora que o Will e a Tessa aparecem. A cena da morte dos pais do Will. Que o Jim aparece, fica os três abraçados. Eu já tô chorando lembrando. Acabou comigo aquela cena. Eu chorei muito. Falando em chorar, o tanto que eu chorei com o continho dos dois. Puta merda. Chorei muito demais da conta. Foi a coisa mais linda do mundo. A Cassandra, que ela faz um fanservice bom. Ela faz um fanservice bom que eu gosto. Adorei. Mas enfim, eu sou péssima descobrindo plot de livro, então eu não desconfiava que a Tatiana, que estava macumunada com o Belial, não imaginei, porque eu nunca penso nessas coisas. E eu gostei, eu acho que vai ser uma loucura, não quero nem ver o que ela vai fazer na cidade de Adamante, lá no Labirinto Espiral. Quero ver o que ela vai fazer, ela vai fazer muita besteira, né? Nossa, eu quero muito que ela morra. Porque ela é louca, ela é completamente pirada da cabeça. No final, esse livro... foi tudo pra mim, foi um dos melhores livros esse ano. Eu acho que é o melhor primeiro livro da Cassandra Clare. Não sei. Eu fico confusa por causa de Dama da Meia-Noite, porque Dama da Meia-Noite é incrível também. Mas eles estão bem assim,
Tá bem pertinho do melhor primeiro livro. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido meus surtos. Ficou muito grande esse vídeo, socorro. Me conta aqui os seus surtos que você teve com esse livro, pelo amor de Deus. O Cartão da Claire faz tudo. Um beijo, gente. Obrigada por terem assistido. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu compartilhar, deixa a sua inscrição e deixa o seu clique no meu link da Amazon. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.